Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Sistemas Operacionais do curso Técnico em Informática do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes. Nesta aula, falaremos sobre o processo de gerência de recursos realizado pelos sistemas operacionais. Especificamente, trataremos da gerência de processos, da gerência de memória, da gerência de arquivos e da gerência de dispositivos. Vamos lá? Bom, antes de falarmos sobre gerência de processos, é preciso que a gente entenda de uma maneira clara o que é um processo, né? Então, alguns autores eles definem que um processo é um programa em execução. Ou seja, qualquer programa que nós tenhamos instalados no computador, quando nós o colocamos em execução, ele se transforma num processo. Para ficar mais claro essa definição, vamos entender o seguinte: um programa, uma vez que ele esteja armazenado no seu disco, ele tem um comportamento similar a de um arquivo convencional. Para vocês entenderem, se vocês têm um arquivo, por exemplo, um arquivo texto armazenado no seu computador, ele vai estar lá ocupando um espaço no disco conforme o tamanho desse arquivo. Um programa, ele tem essa característica, ele é um arquivo que ocupa um espaço no disco. E, portanto, a gente diz que o programa é um elemento passivo. O programa, diferentemente de um arquivo convencional, ele, na verdade, ele é constituído por um conjunto de instruções, né? Então, aqui ao lado tem uma figura que representa, né, uma aplicação, e essa aplicação, nós podemos considerar que cada uma dessas linhas mostradas aqui representa uma instrução. Ou seja, quando o programa entra em execução e, portanto, se transforma num processo, o que vai acontecer é que o sistema operacional vai pegar cada uma dessas instruções, uma a uma, e executá-las, fazendo com que o programa realize aquilo para o qual ele foi preparado, para o qual ele foi planejado. Ok? Para poder realizar estas ações, um processo ele precisa de determinados recursos de hardware. Ele precisa de usar a CPU, usar o processador por algum tempo, né? Então ele precisa de tempo de CPU. Ele precisa também usar a memória, né, por algum tempo e alguma parte da memória. E ele precisa ou pode precisar de arquivos e dispositivos de entrada e saída para realizar a sua tarefa. Como eu disse, a CPU, ou processador, ele executa as instruções do processo uma após a outra, né? Então, ele pega a primeira instrução do processo, executa, passa para a segunda instrução, executa, e assim por diante, né, uma após a outra, até que ele chegue à última instrução. E quando essa instrução ela é finalizada, o processo também ele é terminado, ele é encerrado. É importante ter em mente que, a qualquer momento, no máximo uma instrução é executada em nome do processo. Ou seja, o sistema operacional ele só dará início à execução de uma instrução quando a instrução anterior for finalizada. Tá certo? Antes de falar das atividades relacionadas com a gerência, é importante ter em mente o seguinte: como foi dito em aulas passadas, cabe ao sistema operacional cuidar da execução de múltiplos processos durante um determinado momento, né? Então eu posso abrir o meu editor de textos preferido ao mesmo tempo em que eu abro o meu navegador. E o sistema operacional precisa gerenciar, né, a execução dessas duas aplicações para que eu, enquanto usuário, tenha a sensação de que ambas estão sendo executadas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, o sistema operacional ele é responsável pela criação e exclusão de processos do usuário e processos de sistema. É importante que vocês tenham em mente que o sistema operacional também executa, né, os seus próprios recursos, né, os seus próprios processos, independentemente da vontade do usuário. E o usuário, por sua vez, quando determinar, ele pede para que algum programa entre em execução. Mesmo no caso de programas de usuário,
é o sistema operacional quem cuida da criação e da exclusão, né? Criar um processo significa colocar o programa em execução. Excluir o processo significa terminar a sua execução e retirá-lo da memória do computador. O sistema operacional também tem a responsabilidade de suspender e retomar processos. Quando a gente fecha um programa, quando a gente fecha um processo, pode acontecer de que ele continue ainda em execução, porém ele fique suspenso, né? Isso muitas vezes acontece para poder facilitar ou para poder agilizar a reexecução desse processo. Fornecer mecanismos para a sincronização de processos, né? Nesse quesito é importante dizer o seguinte: um processo por si só ele não carece de atenção do sistema operacional no que diz respeito a esse quesito de sincronização. A sincronização ela passa a ser importante quando eu tenho dois processos que, em geral, compartilham algum tipo de recurso, né? Por exemplo, imagine que eu tenha dois processos sendo executados no mesmo momento para poder, por exemplo, manipular a conta bancária de uma pessoa. Então, imagine que duas pessoas cheguem a terminais distintos de acesso e um queira consultar o saldo enquanto o outro queira fazer um saque, né? É importante que essas operações sejam sincronizadas, ou seja, quando o saque for realizado, ou poderia ser um depósito também, é importante que essa informação esteja disponibilizada de forma sincronizada para quem esteja consultando esse saldo, para que ele não receba uma informação errada a respeito do seu saldo. Isso é só para ilustrar um exemplo de sincronização de processos, tá? Mecanismos para a comunicação de processos. Nesse quesito, é importante dizer que um processo pode trabalhar com dados produzidos por outro processo, né? E para isso é necessário que haja um mecanismo de comunicação entre estes processos. Fornecer mecanismos para tratamento de deadlocks, né? O deadlock ele acontece quando um processo fica aguardando, né, o término da execução ou liberação de um recurso de outro processo. E este outro processo, por sua vez, também fica aguardando a liberação de recursos do primeiro processo. Ou seja, fica um processo esperando a conclusão do serviço de outro processo, fazendo com que ambos permaneçam em espera por um tempo indefinido, né? E se nada for feito, eles assim continuarão, digamos, eternamente. Isso é chamado de deadlock. E, para que os processos não fiquem infinitamente aguardando a sua vez, é necessário que o sistema operacional perceba que tal evento esteja ocorrendo, né, que o deadlock esteja ocorrendo, para poder, então, realizar alguma ação que finalize esse deadlock. A fim de mostrar na prática como é feita essa gerência de processos pelo sistema operacional, eu vou mostrar para vocês aqui o gerenciador de tarefas para quem tem sistemas operacionais Windows, que é um utilitário que permite, como o próprio nome diz, gerenciar as tarefas, né, algumas tarefas controladas pelo sistema operacional. Dentre elas, né, a manipulação de processos. Então, vocês podem buscar aqui o utilitário, digitando o nome dele, gerenciador de tarefas, ou pode iniciá-lo através do menu iniciar, conforme a versão do seu sistema operacional. Uma vez que vocês localizem esse recurso, né, então observa aqui o seguinte, olha, na primeira aba ele já exibe para a gente os processos que estão em execução, né? Aqui eu tenho uma lista de processos em execução nesse momento na minha máquina. Algumas versões do Windows, eu estou usando aqui o Windows 10, né, mostram, por exemplo, o percentual de utilização de recursos do sistema. Então percebam, no meu caso aqui, a minha CPU, né, está aí oscilando entre 12% e 20 e poucos por cento de sua utilização, né? Memória 57%, disco 2% e rede nesse momento 0% de utilização. Isso de uso global, né? Se eu olhar aqui na frente, então percebam, eu tenho aqui um processo em execução, o Microsoft Office PowerPoint, que nesse momento está usando 0% da CPU, mas utiliza 3,5 megabytes de memória, tá? Existe aqui uma outra ferramenta, né, que é a ferramenta que eu uso para poder gravar essas videoaulas, né, que nesse momento está utilizando aí um percentual de CPU, né, 3,4%, 0,5%. Tá? E observem que o próprio gerenciador de tarefas, quando eu coloquei em execução, ele se transformou
em um processo. Tá? Só para que vocês possam perceber essa ideia de criação de processo, vamos executar aqui o nosso LibreOffice, aquela ferramenta que nós utilizamos na disciplina de programas aplicativos. Percebam aqui nessa seção aqui, aplicativos, que o LibreOffice não aparece. Tá? Eu vou colocá-lo em execução. Ele está armazenado no meu disco, portanto, ele é um arquivo presente no meu HD. Vou dar um duplo clique. Né? Observe que o LibreOffice foi carregado, já está disponível aqui para mim, e agora eu tenho um quinto aplicativo, né, que se transformou em um processo. Tá? Alguns aplicativos, eles exibem aqui essa aba de expansão, porque dentro dele, né, ou vinculado ao aplicativo, eu posso ter mais de um processo. Né? Então, o LibreOffice, quando eu carrego o ambiente operacional dele, ele cria um único processo no meu sistema. Tá? Quando eu abro, por exemplo, o Writer, né, percebam que aquele processo que ele intitulou aqui de LibreOffice, ele agora se transformou aqui, ou ele assumiu o nome do LibreOffice Writer. Né? Porém, olha que interessante, se eu mandar criar aqui uma planilha, ele vai abrir o Calc, né? Ele vai manter o Writer aberto, e olha que interessante, ele criou aqui, né, um outro processo. Então, são dois processos distintos, né? O LibreOffice Writer e o LibreOffice Calc. Se eu finalizar um deles, né, ele vai ser excluído aqui dessa lista de processos em execução. Eu posso finalizar a aplicação da maneira tradicional, clicando no xizinho, olha só, e aí ele some daqui. Tá? Vou abrir novamente, vou abrir agora o Impress, para vocês perceberem aqui a criação de um novo processo. Né? Ele está pedindo para poder selecionar um modelo, né, que é típico do Impress, mas olha só, o LibreOffice Writer e o LibreOffice Impress. Tá? Como eu disse, eu posso fechar pela forma tradicional, clicando aqui no xizinho, ou então, é muito útil isso daqui, às vezes o processo, né, ele está travado. A aplicação ela ficou no modo que eu não consigo fechá-la, nem mesmo clicando no xizinho. Tá? E aí, como é que eu faço? Né? Através do gerenciador de tarefas, eu posso selecionar o processo que está travado e pedir para poder finalizar a tarefa aqui. Né? Percebam que se eu clicar, né, cliquei aqui no LibreOffice Impress, se eu clicar no botão finalizar tarefa, o que vai acontecer é o encerramento dessa aplicação, como se eu tivesse clicado no xizinho. Olha só. Certo? Sumiu aqui o Impress. Tá? Se eu clicar aqui no Writer e mandar finalizar a tarefa, a mesma coisa vai acontecer. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Imagina que eu tenha aberto aqui o Writer, o Calc, né, o Impress. Estou trabalhando com todos esses aplicativos ao mesmo tempo. Né? Olha o que acontece aqui na minha relação de processos. Né? LibreOffice e os 3 aplicativos aqui sendo listados. Tá? Se eu clicar em qualquer um deles e pedir para finalizar a tarefa, o respectivo aplicativo será finalizado. Porém, como esses aplicativos eles estão relacionados com a mesma ferramenta, o LibreOffice, se eu clicar aqui no nome da ferramenta, LibreOffice, e mandar finalizar, observe, antes de clicar no botão, que quando eu clico no LibreOffice, ele seleciona tudo. Tá? Observe aqui o fundo em azul. Se eu clicar no Writer, por exemplo, fica só o Writer selecionado. Se eu clicar no Calc, somente o Calc. E a mesma coisa para o Impress. Se eu clicar aqui em LibreOffice, ele seleciona tudo. E se eu mandar finalizar, né, veja o que vai acontecer. Ele vai encerrar todas as tarefas, né, todas as aplicações relacionadas ao LibreOffice. Ok? Dessa ferramenta, eu quero também chamar a atenção para uma outra coisa, que é essa aba Detalhes. Nessa aba Detalhes são exibidos todos os processos, como o próprio nome sugere, com alguns detalhes a mais. Tá? Então percebam, né, que eu tenho aqui, olha, o nome do processo aqui na primeira coluna. Tá? E para que o sistema operacional possa gerenciar esses processos, por exemplo, eu tenho 2 processos aqui com o mesmo nome, ó, Core e Exe. Tá? Mas são processos diferentes. São processos criados a partir da mesma aplicação, porém são processos diferentes. O que acontece então? Para que o sistema operacional tenha uma gerência mais eficaz,
ele atribui números, né, chamado de PID. Né? PID é uma abreviatura em inglês de identificador de processo, ou seja, é um número que identifica de forma exclusiva um processo em um sistema operacional, seja ele qual for. Tá? Então eu tenho aqui números diferentes relacionados com esse PID. Voltando aqui na aba Processos, eu quero mostrar uma outra coisa. Observe que eu tenho a lista de aplicativos aqui em execução, a lista de processos, e eu tenho aqui o Microsoft Office PowerPoint com o número 2 na frente. Tá? Se eu expandir isso aqui, vocês vão perceber que, como era de se esperar, tem duas tarefas relacionadas a esta aplicação. Na verdade, tem dois processos associados a essa aplicação. Tá? O que ocorre com alguns aplicativos é que, além do processo principal, que vai cuidar daquilo que nós desejamos fazer com o aplicativo, alguns outros processos auxiliares também entram em execução. Então, perceba aqui que eu tenho aqui um Printer Drive Host for Applications associado ao meu PowerPoint. Ou seja, é uma tarefa secundária, um processo secundário que foi relacionado ao PowerPoint. Tá? É importante vocês entenderem que cada um desses processos que está em execução, ele compete pelos recursos do sistema. Então, aplicações que abrem um número muito grande de processos vão influenciar no desempenho do sistema. Tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho 3 navegadores na minha máquina, o Chrome, o Edge da Microsoft e o Mozilla Firefox. E olha só o que acontece quando eu executo esses navegadores. Primeiro o Chrome. Está, né? Abrindo aqui o Chrome, eu vou minimizá-lo, né, para poder mostrar aqui. Olha. Eu cliquei no Chrome, abri uma única instância dele e olha aqui o número na frente. Tem 13 processos associados ao Chrome. Tá? Existem processos que estão fazendo tarefas secundárias para esse meu navegador. Tá? Vou abrir agora o Firefox, Mozilla Firefox. Tá abrindo, vou minimizar também. Olha só, o Firefox ele carregou aqui, olha, com 5 processos associados. A mesma ideia. Existe um processo principal que vai cuidar do objetivo primário, né, da aplicação, que é navegar na internet, tá? E outros são auxiliares. Vou abrir o Edge da Microsoft. Aqui está abrindo, vou minimizar. E olha aqui, ó, o Edge sendo carregado, ele está aqui com 6 processos em execução. Tá? Então, é importante ter em mente que esses recursos adicionais eles vão influenciar no desempenho. Tá? Ou eles podem influenciar no desempenho conforme as ações que eles executam. Uma outra coisa importante para vocês terem em mente é que a gente costuma navegar na internet e abrir diversas abas, né? Cada aba adicional que eu crio no meu navegador, olha aqui o Chrome, ó, ele está com 12 processos em execução. Tem 2 abas que foram abertas aqui só pela minha inicialização. Se eu clicar aqui para criar uma nova guia, uma nova aba, observe que o número aqui mudou para 13. Ou seja, para cada aba, ele cria um novo processo para ser executado ou para ser gerenciado pelo sistema operacional. Tá? Então, isso aqui, quem gosta de ficar com muitas abas abertas no navegador, às vezes tem necessidade, né, de se fazer isso. Tá? É importante que se tenha em mente que estas abas elas vão exigir mais recursos do seu sistema operacional. Tá bem? Então, observe aqui, ó, que após a abertura dessas diversas abas, o número de processos associado ao Chrome subiu para 20. Consequentemente, o percentual de uso da CPU e a quantidade de memória utilizada também cresceu. Ok? Retomando aqui a nossa apresentação, vamos falar agora da gerência de memória. Esta é uma das preocupações importantes dos sistemas de computação modernos. Para que uma instrução seja executada, o processador deve fazer a leitura dessas instruções da memória principal durante o ciclo de busca de instruções. Além disso, o processador também deve ler e gravar dados da memória principal durante o ciclo de busca de dados, quando uma operação de entrada e saída, por exemplo, necessita ser realizada.
Quando tais operações são realizadas via acesso direto à memória, ou DNA, como nós falamos em aulas passadas, o dispositivo cuja operação de entrada e saída está associada, ele então transfere os dados para uma área específica na memória principal e notifica o sistema operacional de que os dados foram escritos nesse local, para que posteriormente o processo que necessite desses dados possa então fazer a leitura dos dados que foram colocados na memória. Para melhorar a utilização da CPU e a velocidade de resposta do computador aos seus usuários, é preciso manter vários programas na memória principal. Ou seja, quando nós utilizamos os programas de maneira simultânea, para que a gente possa ter a sensação de que eles de fato estejam sendo executados de maneira simultânea, é preciso que essa alternância do uso da CPU seja feita de forma mais rápida. Tá? Então lembre-se, um processo é um programa que está em execução. O programa é um elemento passivo, é um arquivo que está armazenado em alguma mídia, né? Por exemplo, HD. Então, seria muito trabalhoso, muito demorado, se o processador tivesse que, toda vez que fosse colocar aquele arquivo em execução, aquele programa em execução, tivesse que fazer a leitura deste programa no HD. Então, para isso, mesmo que o programa não esteja sendo executado em um dado instante, ele permanece na memória principal para que, no momento em que a CPU esteja liberado e este processo, esse programa, venha fazer uso da CPU, a carga seja mais rápida, porque o mesmo se encontra na memória principal do computador. O sistema operacional, no que diz respeito ao gerenciamento de memória, é responsável por essas atividades. Manter registro das partes da memória que estão sendo usadas no momento e por qual processo. Então é importante saber em que região da memória se encontra cada um dos processos que esteja em execução em um determinado momento. Além disso, se esse processo precisa fazer leitura ou escrita de dados, né, num HD, uma mídia qualquer, para este processo também é necessário que seja reservada uma área extra para que essa escrita e leitura possa acontecer. Decidir quais processos deverão ser carregados na memória quando houver espaço disponível. A memória é um recurso limitado, é um recurso finito. Então, se nós quisermos carregar uma quantidade grande de processos, pode ser que não haja espaço para que todos eles permaneçam na memória. Então, cabe ao sistema operacional decidir quais processos permanecerão na memória e quais processos terão que ser colocados em outro local. Alocar e desalocar espaço na memória conforme a necessidade. Ou seja, um processo que demanda uma quantidade de memória vai solicitar isso para o sistema operacional, que vai então fazer a alocação de um espaço, a reserva de um espaço, e quando esse processo não mais precisar desse espaço, o sistema operacional tem que fazer a desalocação, ou seja, a desocupação. Desocupar ou desalocar o espaço de memória não significa limpar os dados que estão lá, mas sim tornar aquele espaço disponível para que outro processo possa fazer uso. A quantidade de programas em execução em um determinado momento pode superar a quantidade de memória real disponível, memória RAM, a memória principal. Isto seria um problema considerável se não houvesse outra alternativa. Ou seja, uma vez que a memória estivesse totalmente ocupada, o sistema operacional passaria a rejeitar a execução de outros programas, porque não haveria local onde carregá-los. Para poder permitir que a gente execute os programas sem a preocupação, sem grande preocupação com a quantidade de memória que temos disponível, existe uma alternativa chamada de memória virtual. Ou seja, apesar do tempo de resposta cair, ainda é possível que a gente carregue outros processos com um tempo de resposta razoável utilizando esse recurso. Em que consiste o recurso de memória virtual?
basicamente consiste em usar alguma mídia de armazenamento auxiliar, por exemplo, o HD, para poder manter os processos que estão em execução, mas que em um determinado momento estão ociosos. Ou seja, os processos que se encontram ativos, eles ficam no espaço reservado para tais processos na memória principal, na memória RAM. Quando esses processos estão ociosos, né, em geral, dependendo de alguma informação, de algum dado que tenha que ser lido lá do dispositivo de entrada e saída, né, ou que tem que ser escrito nesse dispositivo, então esse processo ele é armazenado, uma mídia auxiliar, até que a execução dele passa a ser necessária novamente. Né? Então o que acontece? O sistema envia este processo para o HD, através de uma operação chamada de swap out. E quando é necessária a execução desse processo, ele copia, né, este processo de volta para a memória principal, possivelmente usando um espaço que antes era utilizado por outro processo. O mecanismo de envio de um processo de um armazenamento auxiliar para a memória principal é chamado de swap in. O próximo assunto de nossa aula diz respeito à gerência de arquivos. Esse tipo de gerência é um dos recursos mais fáceis de serem visualizados durante a execução do sistema operacional. O sistema mapeia os arquivos nos meios físicos, sejam eles quais forem, né? HD, pendrive, cartão de memória, e acessa esses arquivos através dos dispositivos de armazenamento. Um arquivo pode ser definido como uma coleção de informações relacionadas e definidas pelo seu criador. Quando o sistema operacional reconhece o tipo de arquivo, ele pode operar de forma razoável. Uma técnica comum para implementar esse tipo de arquivo é utilizar ou incluir o tipo desse arquivo com parte do nome. Dessa forma, o nome ficaria dividido em duas partes, o nome propriamente dito e uma extensão, que é geralmente separada por um ponto. Né? Aqui vocês têm uma visão de tipos de arquivos comuns de serem encontrados nos sistemas operacionais e as extensões comuns para esses arquivos. Né? Então, o arquivo executável, em geral, tem extensão .exe, .com, .bin, ou em alguns casos, né, em alguns sistemas operacionais, não tem extensão alguma. Programas executáveis são aqueles que estão prontos para serem executados, né, no sistema operacional. Arquivo de texto, né, que tem extensão txt, doc, como nós vimos, bibliotecas, que podem ter extensão lib, dll, arquivo compactado, a extensão zip, né, bastante conhecida, né, principalmente em sistemas operacionais, tanto Linux quanto Windows, né, a extensão tar, bastante comum em sistemas operacionais Linux, entre outras, né, e entre outros tipos também, tá? Bom, é importante nesse quesito eu chamar a atenção de vocês do seguinte, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou na pasta arquivos de programa do meu computador. Então, quando eu abro, por exemplo, a pasta LibreOffice Program, observe que aqui eu tenho alguns arquivos com extensões. Então, aqui, olha, o arquivo com extensão .dll, né, que representa uma biblioteca. Aqui tem uma extensão uma extensão .ini. Em geral, arquivos com essa extensão possuem comandos que são utilizados durante a inicialização da aplicação. Né? Observe aqui embaixo que eu tenho o soffice.exe, né? Já que nós estamos olhando aqui o LibreOffice, ao executá-lo, ao dar um duplo clique lá no ícone do LibreOffice, este executável, né, que é colocado em execução, de fato. Né? Observe que associado ao LibreOffice, a gente tem aqui, olha, o scalc, né, que é o executável do Calc, do aplicativo Calc. Tá? Tem também aqui embaixo aqui, ó, o simpress.exe, né? E o swriter, que nós falamos também em aulas passadas, .exe. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se você clicar aqui na guia exibir, vocês vão observar, no meu caso aqui,
que está marcada essa opção, extensões de nome de arquivo. Dependendo da configuração do sistema operacional de vocês, pode ser que essa opção não esteja marcada. E aí o que acontece? Algumas extensões, as mais conhecidas, elas são, na verdade, ocultadas quando essa opção não é selecionada. Percebam que os arquivos com extensão DLL continuam apresentando as extensões. Porém, o SO, o scalc, né, ele não tem extensão nenhuma sendo exibida. O que não significa que ele não tem extensão. Então é importante tomar bastante cuidado quando vocês estiverem buscando, né, algum tipo de arquivo pela extensão, ou forem alterar a extensão desse arquivo e vocês encontrarem arquivos cuja extensão não está sendo exibida. Né? Pode ser que realmente ele não tenha extensão, ou pode ser que ela tenha sido ocultada. Tá? Para garantir, é interessante você marcar essa opção. E aí você observa que todas as extensões são exibidas. Voltando para a nossa apresentação, nós vamos apresentar agora as atividades feitas pelo sistema operacional relacionadas com a gerência de arquivos. Né? Algumas nós já até mostramos aqui nessa disciplina. Criar e excluir arquivos, eu mostrei tanto no Windows quanto no Linux. Criar e excluir diretório, também já apresentei isso em ambos os sistemas operacionais. Fornecer suporte para manipulação de arquivos e diretórios. Mapear arquivos no armazenamento secundário e prover ferramentas de backup. Então essas são as principais atividades relacionadas com a gerência de arquivos. Para a gente finalizar a nossa aula, vamos falar da gerência de dispositivos. Já falamos sobre isso também, de uma forma simplificada, em aulas passadas. E o objetivo da gerência de dispositivos, por parte do sistema operacional, é tornar as operações de entrada e saída o mais simples possível para o usuário e para as aplicações por ele executadas. Né? A ideia é dar transparência para o usuário. Então, a gerência de dispositivos é uma das principais atividades, junto com a gerência de arquivos, né? E a gerência de memória também. E é uma das mais complexas funções, né? Porque, como são diversos os dispositivos que podem ser encontrados a um sistema computacional, e cada um funcionando de uma forma diferente, então, para o sistema operacional, controlar esses dispositivos é uma tarefa realmente bastante complexa. Né? Como nós já dissemos também em aulas passadas, essas operações devem ser realizadas através de chamadas ao sistema, né, conhecida como System Calls, que por sua vez chamam as rotinas de entrada e saída do núcleo do sistema operacional. E com essa gerência, é possível que nós manipulemos arquivos em dispositivos de entrada e saída sem precisar alterar o código de manipulação para cada dispositivo. Ou seja, armazenar um arquivo no HD, nós fazemos de forma semelhante ao armazenamento num pendrive ou em qualquer outra mídia que a gente venha a ter acesso. Está aqui um exemplo, né? A leitura de um arquivo armazenado no pendrive, ou para a leitura de um arquivo armazenado no pendrive, nós não precisamos alterar o código do dispositivo a cada leitura ou a cada tipo de pendrive, né, que é utilizado, ou a cada máquina que acessamos. Tá? Resumidamente, nós temos isso daqui. Ó. O sistema computacional, vamos dizer assim, a parte de software, tá? Que é independente do hardware, ele utiliza de driver de dispositivo, que nós já falamos também, que são também componentes de software, mas que são associados de forma não exclusiva, mas de forma inerente a um determinado dispositivo. Tá? Então, esse driver ele envia comandos para um controlador, que já faz parte do hardware do sistema, que por sua vez vai interagir com o dispositivo propriamente dito. Tá? Mais detalhadamente, nós podemos dizer o seguinte, que a parte independente do dispositivo é composta, né, pelo processo que está em execução, o programa, né, que foi colocado em execução, que interage com as operações de entrada e saída definidas pelo sistema operacional. Essas operações elas chamam, né, o subsistema de entrada e saída, pode ser feita a chamada direta ou pode passar pelo sistema de arquivos antes de se chegar ao subsistema de entrada e saída. Esse subsistema de entrada e saída, por sua vez, vai selecionar o driver de dispositivo apropriado para poder fazer
a interação com o controlador, que por sua vez interage com o dispositivo de entrada e saída. Lembrando que a partir desse nível existe uma dependência do dispositivo, ou seja, cada driver, cada controlador é projetado para poder funcionar com um dispositivo em particular. Ok? Bom, então com isso nós chegamos ao final da aula de hoje. Espero mais uma vez que tenha sido proveitosa esta aula e que vocês possam fazer a leitura da apostila para poder fixar esses conceitos que foram apresentados aqui, além das atividades que estão disponíveis na plataforma. Um abraço e até a próxima semana.